Você sabe como funciona a mistura estequiométrica e como ela funciona na preparação de motores? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ela funciona e como você vai usar ela a seu favor na preparação de motores. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Então é isso aí, bora pro vídeo? O que é a mistura estequiométrica? Antes da gente começar, a gente precisa entender o que é a mistura estequiométrica. A mistura estequiométrica, ela determina a quantidade necessária de ar para que um combustível ele tenha uma queima completa. Como que funciona isso? Todo combustível, independente do combustível que você usa, tanto se for gasolina, álcool, metanol, nitrometano, ele precisa o quê? De uma quantidade de ar para ter uma queima completa. Todo combustível está em forma líquida, ele não vai se queimar. Ele precisa do oxigênio, ou seja, para haver uma reação química para que haja uma queima desse combustível. Então, o combustível ele precisa de oxigênio para se queimar, para haver uma queima, tá? Só que isso existe uma relação, tá? Existe uma relação para você fazer a queima completa, para que um determinado combustível haja uma queima completa, tá? E essa relação, ela já foi determinada por vários estudos, tá? Onde a gente pega que a gasolina, ela precisa de 14 a 15 partes de ar para ter uma queima completa do combustível, tá? O álcool, ele precisa de entre 7 a 9 partes de ar para ter uma queima completa e o metanol, ele precisa de 6 partes de ar para ter uma queima completa. Como que funciona isso, Otávio? Por exemplo, eu fiz uma balança aqui, tá, pessoal? Esse aqui é um desenho de uma balança, tá? Como que seria essa relação da mistura estequiométrica? Aqui a gente tem a balança e na balança a gente tem o combustível. Tá vendo que aqui a gente fez duas bolas, tá? Uma bola aqui a gente fez menor e uma maior, tá? Então isso aqui seria determinado a massa. Um exemplo, na gasolina, se eu estivesse utilizando gasolina, vamos supor que eu estivesse utilizando 1 litro de gasolina aqui. Para mim queimar esse 1 litro de gasolina, eu precisaria de 15 litros de ar, tá? Para mim ter uma queima eficiente dessa mistura, ou seja, desse combustível que eu estou admitindo dentro do meu motor. Então a mistura estequiométrica é essa relação entre a queima eficiente do combustível. Cada combustível, seja gasolina, álcool, metanol, ele precisa de oxigênio para ter uma queima completa. Um exemplo, se eu estivesse utilizando aqui o álcool, né? O álcool, eu teria aqui, ó, 7 partes a 9 partes de ar para uma parte de álcool, ou seja, a cada 1 litro de álcool eu precisaria de 7 a 9 litros de ar para me queimar esse 1 litro de álcool. E o que isso vai trazer para mim na preparação de motores? Muitos fatores. Primeiro, a mistura estequiométrica, ela vai determinar se a sua regulagem ela está com uma regulagem ideal, se ela está com uma regulagem pobre ou se ela está com uma regulagem rica. Como que funciona isso, Otávio? Um exemplo. Como eu sei que a mistura estequiométrica ideal é isso aqui, ó, seria esse fator 1 aqui, ó, 15 por 1, 9 por 1, 6 por 1 em determinado combustível, eu já identifico aqui, ó, que um exemplo. Se eu tivesse uma gasolina e eu tivesse 20 partes de ar para uma parte de combustível, o que isso aqui estaria me dizendo? Isso aqui estaria me dizendo que eu tenho uma mistura pobre no meu motor. Como assim, Otávio, uma mistura pobre no meu motor? Um exemplo, lembra que a mistura aqui ideal é de 15 partes de ar para uma parte de combustível? Então, se eu tivesse 20 partes de ar, isso aqui significaria que eu precisaria reduzir a quantidade de ar aqui nesse caso. Eu precisaria de menos ar e mais combustível. Porque aqui nesse caso, identificaria para mim mistura pobre, tá? Por quê? Um exemplo, se eu pegar aqui, ó, 20 e dividir por 15, eu vou ter aqui, ó, uma relação, ó, deixa eu pegar a calculadora aqui, ó, eu vou ter uma relação aqui, ó, de 20 dividido por 15 é igual a 1,33, tá? Aqui é igual a 1,33. Então, o que isso aqui identificaria para mim? Que eu tenho aqui uma mistura pobre. O fator 1 é o ideal. O 1 aqui, ó, é o ideal, tá? É o fator ideal. Então, nesse caso aqui, ó, eu teria uma mistura pobre. Um exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 10 partes de ar para uma parte de gasolina, aqui a gente está falando de gasolina. Então, se eu pegar 10 dividir
por 15, eu vou ter aqui, ó, 10 dividido por 15, eu vou ter aqui, ó, 0,66. 0,66. Então, o que isso aqui identificaria para mim? Que nesse caso aqui, ó, eu teria uma mistura rica. Então, o fator 1 aqui, ó, tá? Na sonda, ou seja, o fator 1 é o fator mistura estequiométrica, tá? É o fator também que se você pegar uma nano da Fultec ou um Halmeter, geralmente o Halmeter ele já vai vir com as marcações, mas se você pegar uma nano da Fultec, ela vai ter lá as marcações. Ela vai marcar 1, 0,5, ela vai diminuindo, né? Do 1 até o 0 e do 1 para cima também, 2, 3, 4. Então, a leitura da nano ela seria feita dessa maneira. Um exemplo, se eu tivesse na nano assim, ó, com essa relação de 1 aqui, ó, eu teria uma mistura, ou seja, uma queima completa do meu combustível. Se na nano da Fultec ela estivesse marcando lá 1, o que estaria me dizendo? Isso aqui estaria me dizendo que eu tenho uma mistura correta, uma mistura regulada, tá? Uma mistura ideal da queima do combustível que eu estou usando. Se fosse gasolina, se fosse álcool, se fosse metanol. Nesse caso aqui, ó, a gente está usando a gasolina. Então, um exemplo, se eu tivesse marcando na nano da Fultec lá 0,66, tá? Estaria me dizendo aqui ó, que eu teria uma mistura rica, tá? Eu teria uma mistura rica, tá? Porque a mistura ideal é 1, abaixo de 1 é mistura rica, acima de 1 é mistura pobre. Um exemplo, se eu tivesse 20 partes de ar para gasolina, tá? O que estaria me dizendo? Eu teria uma relação de 1,33, isso aqui seria o quê? Uma mistura pobre, tá? Poderia dar mais, poderia dar 2, 3, 4, que seja, mas quanto maior o número, acima de 1, eu tenho mistura pobre, tá? Abaixo de 1, eu tenho uma mistura rica, que é o que vai me indicar nesses fatores. Geralmente você consegue fazer essa leitura, tá? Ali com a nano da Fultec, que vai ler o quê? O oxigênio ali do escapamento, tá? Por quê? A mistura estequiométrica é essa relação ali, ó, que o combustível tem entre a queima eficiente, entre a queima completa do combustível. É uma relação entre o combustível e o oxigênio, que seria necessário para haver uma queima completa do meu motor, tá? E outros fatores que isso aqui vai me trazer é esses fatores aqui, ó, de mistura rica e mistura pobre. Eu consigo identificar se eu tenho uma mistura rica ou se eu tenho uma mistura pobre através da estequiometria do combustível. Mas não só isso, eu também tenho outros fatores aqui que vão indicar, além disso aqui, ó, tanto ser uma mistura pobre quanto uma mistura rica. Um exemplo, aqui ó, eu tenho, né, a gasolina. Eu dei um exemplo aqui para vocês, ó, da gasolina, tá? Mas vamos supor, aqui eu já identifico também, ó, que se eu tiver o metanol, por exemplo, eu usava gasolina no meu motor. Se eu for usar o metanol, o que isso aqui vai identificar para mim? Isso aqui identifica que se eu usar o metanol, é como se eu estivesse colocando dentro do meu motor o dobro de combustível. Por quê? Olha só a relação da mistura ar-combustível. Enquanto na gasolina eu tenho 15 partes de ar, no metanol eu tenho 6. Então é como se eu estivesse colocando o dobro de gasolina, ou seja, de combustível dentro do meu motor. É como se eu estivesse colocando bem mais combustível dentro do meu motor. Então, quando eu tenho mais combustível dentro do meu motor, um exemplo, se eu uso metanol, se eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor, eu posso aumentar a taxa de compressão, certo? Para me ter mais potência nesse motor, tá? Porque eu tenho mais combustível. E uma relação é o seguinte, quanto mais ar combustível, tá? Ou seja, quanto mais ar combustível nessa relação, tá? Quanto mais combustível ou mistura ar combustível dentro do meu motor, mais potência e desempenho, ou seja, mais torque e mais potência eu vou ter dentro do meu motor. Por isso que o metanol, ele é muito utilizado ali na arrancada, na competição, porque ele vai extrair mais potência do seu motor. Porque eu consigo colocar na mesma quantidade do meu motor, um exemplo, se eu tivesse um motor de 150 cilindradas, enquanto na gasolina eu precisava disso aqui, ó, vamos supor que na gasolina, isso aqui, só o preto aqui seria de combustível, tá? E isso aqui, ó, e essa parte de cima aqui seria oxigênio, tá? Porque eu tenho 15 partes de oxigênio para uma parte de combustível, tá? Para uma parte de gasolina aqui, ó. Então, lá dentro do cilindro seria mais ou menos dessa forma. Então, o que acontece? Eu tenho uma certa potência e um certo torque dentro dessa relação da gasolina, tá? Que é essa quantidade de ar para essa parte, para essa parte de combustível que eu estou aqui dentro. Mas vamos supor que eu utilizasse o metanol. O que ia acontecer? Eu ia dobrar a quantidade aqui, ó, de combustível, certo?
Vamos supor que essa relação, eu iria dobrar essa quantidade aqui de combustível, então eu teria mais combustível aqui dentro e menos ar, ou seja, menos oxigênio aqui, ó. Porque o metanol, ele precisa de menos ar, ou seja, menos oxigênio, para ter uma queima eficiente, para ter uma queima completa desse combustível. Aqui a gente está falando em 100% da eficiência, tá? Então é o seguinte, em 100% aqui, ó, cheio, tá? Do cilindro, eu teria essa relação. Aqui eu teria 6 partes de ar para uma parte de metanol. Então, se eu pegar um metanol ou álcool, tá, em relação à gasolina, eu consigo injetar mais combustível. Por isso que, um exemplo, além aqui outros fatores, né, que eu falei da taxa de compressão que eu posso aumentar, esses outros combustíveis aqui, como o álcool, o metanol, eles têm uma octanagem maior, eles têm um antipré-detonante maior, tá? Por isso que eu posso colocar mais taxa de compressão nesses tipos de combustíveis, tá? Mas um exemplo, eu sei aqui que essa relação, um exemplo, quando eu uso gasolina, eu tenho uma certa quantidade de gasolina que eu posso colocar sem ficar dando muita mistura rica, tá? Porque se eu quiser colocar mais combustível, eu preciso de colocar mais ar se eu estiver utilizando a gasolina, para me ter a queima eficiente desse combustível. Agora, se eu quero extrair mais potência, eu começo a usar outros tipos de combustível. Por quê? O álcool, um exemplo, o álcool aqui, ó, é cerca de 30% a mais de combustível em relação à gasolina, tá vendo? 30% a mais em relação à gasolina. E o metanol já é o dobro em relação à gasolina. Isso aqui também vai identificar outros fatores na hora da sua regulagem. Por quê? Um exemplo, se eu sei que, vamos supor que você está regulando um carburador, e eu utilizava gasolina. Aqui na relação mistura estequiométrica, a gasolina em relação ao álcool, ela é 30%. Olha só, se eu pegar aqui, ó, 15, tá? Vamos pegar 15 menos 30%, é uma relação aqui de 9, 10,5. Se eu pegar ali, ó, que a gasolina é 14,7, vamos supor 14, menos 30%, eu tenho a relação aqui de 9,8. Então eu chego na relação do álcool aqui, ó. Então, um exemplo, se eu tivesse uma moto carburada, eu já identifico que os chiclês do meu carburador, eu precisaria colocar eles com 30% a mais, tá? 30% a mais de combustível. E o metanol, eu já teria que colocar aqui, ó, de 50% a mais de combustível dentro do meu motor. Por isso que essa relação da mistura estequiométrica, ela vai influenciar muito no seu motor. Você precisa ficar muito atento a esses fatores. Quando você já identifica esses fatores aqui, ó, da mistura estequiométrica da gasolina, do álcool e do metanol, você já consegue identificar vários fatores. Além de você ter lá na Nano, da Fultec, você já conseguir fazer uma leitura correta, tá? Por exemplo, eu estou preparando meu motor, peguei lá, preparei cabeçote, coloquei pistão, pino cursado, fiz toda uma preparação no meu motor. Então o que acontece? Quando eu tenho lá, eu fiz todas essas preparações, um exemplo, se for um carburador e eu já identificar a mistura estequiométrica, se eu for passar essa moto para o álcool, eu vou aumentar os 30% dos giclês do carburador. Só que é o seguinte, aqui os 30% aqui, ó, é em relação à capacidade cúbica que o seu motor tem. Se eu aumentei a cilindrada, se eu peguei lá, aumentei a cilindrada, aumentei a taxa de compressão, fiz várias preparações do meu motor, e o meu motor era gasolina, vamos supor que antes, original, eu usava de álcool. Vou dar só um exemplo no giclê de álcool. Vamos supor que no giclê de alta eu usava um 115, original. Então quando eu fiz essa preparação, só para mim rodar na gasolina, vamos supor que eu precisaria de um giclê de 140, tá? Na gasolina. Então, se eu fosse utilizar o álcool, eu teria que colocar, vamos supor, 140 mais 30%. Então no álcool seria um giclê de 182, tá? Então, um exemplo, essa relação de 30% aqui a mais, tá? Nos giclês, não quer dizer que você pega do giclê original e pega 30% a mais. Você vai pegar dos giclês que esse motor já teria que ter, por exemplo, se ele for preparado. Agora, se ele for original, você vai pegar 30% do motor original. Vamos supor que você está passando uma moto original para o álcool. Então, um exemplo, você pegaria 30% a mais dos giclês originais. Agora, quando a gente fala de motor preparado, os giclês eu já precisaria colocar um giclê preparado para depois eu colocar a relação dos 30% a mais. Da mesma maneira aqui, ó, seria no metanol, que é essa relação aqui, ó. Então, basicamente, a mistura estequiométrica, ela indica aqui, ó, essa quantidade de ar que um combustível ele precisa para se queimar. Então, todo combustível, tá? Seja gasolina, metanol, álcool, nitrometano, ele precisa de uma certa quantidade de ar
para ter uma queima completa desse combustível. Só que tem alguns combustíveis, igual a gente viu aqui, ó, o álcool, tá, o metanol, eles trazem o quê? Eles trazem mais, eu consigo colocar menos ar e eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor. Então quando eu coloco mais combustível aqui dentro do meu motor, o que isso vai trazer para mim? Mais potência e mais torque nesse motor, tá? Eu ganho em várias relações desse motor, tá? Aqui nessa parte da gasolina, só dando uma pincelada, não é só a gasolina, tá? Mas aqui entra a gasolina premium, pódio, tá? O Avegás, tá? Tudo aqui entra nessa relação de ar. O que vai mudar dessa gasolina comum para o Avegás, para Octapro ou para Podium seria a qualidade do combustível, os materiais que são fabricados desse combustível, certo? E também a octanagem desse combustível. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não está falando de octanagem do combustível. Aqui a gente está falando da mistura estequiométrica, que é a melhor relação entre a quantidade de ar para a quantidade de combustível do seu motor. E isso aqui vai te ajudar, tá, na hora da sua regulagem do seu motor. Por quê? Se eu consigo entender essa relação do quanto de ar meu motor precisa, eu já consigo identificar esses fatores aqui, ó. Lembrando que se eu tiver uma moto injetada, pode ser uma carburada também, eu posso usar a Nano da Fulltech ou um Hall Meter para me identificar a mistura ideal, tá? No Hall Meter vai vir, ele não vai marcar dessa forma aqui como eu fiz nesse cálculo, tá? Ele vai marcar um pouco diferente, ele vai marcar já direto, verde lá tá com a mistura ideal, o amarelinho tá mais ou menos, o vermelho já tá pobre. Então, basicamente, o Hall Meter ele indica isso. Agora, a Nano da Fulltech, ela indica os valores assim, ó, 1 para baixo, tá? De 0 a 1 e de 0 a mais, né? Vamos colocar, ela começa a marcar de 0 a mais, sabendo que quando está no 1 é mistura ideal, quando está abaixo de 1 é mistura rica, quando está acima de 1 é mistura pobre no motor, beleza? E lembrando que se você não tem esse equipamento, Otávio, se eu não tenho esse equipamento, como é que eu faço? Lembrando que a regulagem, vamos supor que você for passar para esses outros tipos de combustível, o que você vai fazer? A regulagem é o seguinte, você vai olhar pela coloração, deixa eu pegar aqui uma vela aqui. Então, você vai pegar aqui, ó, pela vela, tá? Se você não tem ali uma Nano, ou se você não está instalando um Hall Meter no seu motor, o que você vai fazer? Você vai conferir pela coloração da sua vela, tá? Se a sua vela tiver com coloração mais branca, tá? Você precisa colocar o quê? Você precisa analisar se ela tiver com coloração mais branca, isso reflete que a sua mistura está pobre. Se a minha vela ela tem uma coloração marrom, cor de telha, ela tem uma relação da mistura ideal, ou seja, a queima está acontecendo uma queima eficiente dentro do meu motor. Eu tenho uma queima completa do combustível. Agora, se a vela ela tiver com a tonalidade escura, carbonizada, tá? Isso indica que eu estou tendo uma mistura rica no meu motor. Por quê? Aquela quantidade excessiva de combustível, ela molha a vela, gera uma carbonização ali na vela de ignição, tá? Então você vai analisar pela coloração da sua vela quando você não tem ali instalando um Hall Meter ou uma Nano da Fulltech, você vai analisar pela coloração da sua vela. Um outro fator é que quando você estiver analisando a coloração da sua vela, é legal que você tenha uma lupa, tá? Para você analisar a coloração da vela, tá? Porque quando eu olho a olho nu assim, eu posso fazer uma leitura incorreta, tá? Quando eu puxo assim, talvez eu vou identificar que por mais que ela está com uma coloração marrom claro, ela está cheia de pintinhas em cima aqui nessa ponta aqui em cima. Quando eu identifico isso, o que isso significa? Isso significa que o meu motor ele está acontecendo dentro dele pré-ignições, e essas pré-ignições são prejudiciais para o meu motor. Então eu preciso, se possível, analisar com uma lupa ou instalar equipamentos que vão fazer essa leitura de oxigênio do escapamento para saber se eu estou com uma mistura rica ou se eu estou com uma mistura pobre no meu motor, certo? Então sempre analiso isso aqui, ó, a vela, tá? Por mais que você instale um equipamento eletrônico, equipamentos eletrônicos podem haver erros, tá? Então analise a coloração da sua vela para você identificar se realmente você está com uma mistura ideal ou se realmente você está com uma mistura pobre ou rica no seu motor, beleza? Mas sempre lembrando que a mistura
mistura estequiométrica, ela determina essa melhor razão entre o combustível, certo? Entre a relação de ar e a quantidade de combustível. Por quê? Se eu tenho mais ar aqui, ó, eu peso a balança, então eu tenho uma mistura pobre. Se eu tenho mais combustível do que ar, eu tenho uma relação onde eu tenho muito combustível e mais ar, então eu tenho uma mistura rica, tá? E se eu tenho uma mistura ideal assim, ó, eu tenho a quantidade de ar certa para queimar a quantidade de combustível ideal do meu motor. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só você deixar no comentário aqui. Se esse vídeo te ajudou e de alguma maneira, compartilha aí com seus amigos. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha aí com seus amigos para você estar ajudando o nosso canal a crescer. E se você não é inscrito, tá? Se inscreva aí, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.